Mais um episódio, podcast Leve Desespero, chegando à sua novo, novo, eita, nono capítulo. Começamos bem, né? Já vi que começou bem. Tá tudo bem, Carlos? Não, não, não remixa. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nona edição, ao nono episódio deste podcast maravilhoso Leve Desespero, que fala dos perrengues da vida adulta, nada fácil, nada simples. Começando, como de costume, com a minha audiodescrição. Eu me chamo Carlos Alexandre Monteiro, sou um homem branco, cabelos grisalhos, mas a barba ainda mais grisalha, curtinha. Estou vestindo uma camiseta cinza dele, David Bowie. Maravilha, um dos grandes heróis da nossa vida. E você, Simone, bem-vinda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Faça a sua audiodescrição. Eu sou uma mulher de 50 anos, branca, cabelos grisalhos. Botei um arquinho aqui para segurar o cabelo esvoaçante aqui do ventilador. Bonitinha, bonitinha. Tô fofa. Tô com um Tá fofo. vestidinho aqui azul, meio estampadinho aqui. Tô Seu na foto vestido tem estampadinha. uns foguinhos, tem uns Tem foguinhos. uns foguinhos. Isso aí. É, tô toda trabalhada no foguinho. Ah, E nesse calor também? é o que resta. É o que É o que resta. resta. É o que resta. Muito bem. Fala. Pode É. falar, pode. Pode. Vambora, vamos partir, vamos Vambora? começar. Vamos começar esse Então vamos programa. que o tema é maravilhoso. Quer É. dizer, esse daí é um Não, leve desespero para uns e um grande desespero para outros. Mas em algum nível, acho que tem um nível de desesperança para todo mundo, que é o nosso público-alvo, 30 a mais, 40 a mais, né? É o seguinte, Simone, quando começamos a envelhecer? Porque o tema do episódio de hoje é exatamente isso, né? Começando a envelhecer. Embora claramente, né, a gente tenha condições iguais da percepção do tempo, né, algumas das manifestações de envelhecimento que nós temos são diferentes. Nós temos algumas comuns e algumas diferentes para homens e mulheres, né? Tem manifestações peculiares. Mas voltando para a pergunta inicial, quando é exatamente que esse rolê, essa preocupação que realmente chegou, está chegando, estou envelhecendo, quando é que isso começa? Estudos apontam que já a partir dos 20 anos, a gente começa a ter um declínio da produção natural de antioxidantes. Ou seja, o envelhecimento começa, gente, aos 20 e poucos. Mas o nosso amigo, o nosso querido Dr. Drauzio Varela, né, essa referência nossa da medicina, ele afirma que o envelhecimento, propriamente dito, começa aos 30 anos, dos 30 anos para frente. Existe onde você observa uma coisa chamada sarcopenia. O que é sarcopenia? É o processo de perda da massa muscular, né? Então você começa a ter uma queda ali de resistência, de força, por conta dessa tal sarcopenia que se manifesta aos 30 e alguns. Mas o que acontece? A gente está falando do genérico. A percepção é claramente individual, varia de pessoa para pessoa. Agora, uma coisa é certa, né? Esse podcast e seus apresentadores, jogando sincerão como a gente sempre joga, já começa a sentir os efeitos da idade, né? Inclusive, o nosso público, não só a intenção do leve desespero, mas com os analytics, né? A gente levanta analytics dos tocadores de áudio, do YouTube, e a gente identifica que sim, o leve desespero é mais consumido por pessoas entre 30 e 50 anos de idade. Então, muito provavelmente, é uma galera que já está sentindo também. O envelhecimento está aí, gente. E não tem como a gente desviar muito o olhar para esse fato. Então, isto dito, e falando de individualidades, Simone, quando e como você percebeu o início do envelhecimento de sua existência, de seu corpo? Como e quando? sei, porque tem várias formas diferentes, né? Existem Uhum. vários sinais que o corpo vai dando de que ele não é o mesmo. Alguma coisa funcionava muito bem e não está funcionando tão bem assim, e eu atribuo isso, eu dou o significado de estou ficando velha. Uhum. Então, existem alguns que são o corpo mesmo, né? Eu vou abaixar o joelho, reclama, começa a estalar, né? Eu vou, né, me sentar, a lombar dói, né? Existem esses pequenos sinais do corpo que
denunciam o envelhecimento. Eu, por Uhum. acaso, eu tenho cabelo grisalho desde os meus 20 anos. Então, para mim, nunca foi um sinal de envelhecimento propriamente dito. É algo familiar. Toda a família da minha mãe fica com o cabelo grisalho muito cedo. Então, eu nunca tive muito isso de entender que o cabelo branco é um sinal de envelhecimento. Porque era muito da minha família, é muito próprio, culturalmente, a gente já aceitava isso. Mas eu também, quando ia para o mundo, eu precisava pintar meu cabelo. Porque eu era vista como mais velha, eu era vista como uma pessoa que está passando ali do ponto. É muito engraçado porque eu tenho. Essa expressão é muito cruel, né? Passar do ponto. Jesus. É, porque, Jesus. porque existe todo um código, né, que é muito atribuído ao gênero feminino, às mulheres, sobre a aparência que elas devem ter no mundo corporativo. Então, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não podia ter cabelo branco, eu tinha que pintar o cabelo. Então, eu pintei o cabelo por 25 anos, digamos assim. Até que eu enchi o saco na pandemia, fiz a transição e hoje eu estou feliz. E aí eu fico só colorindo com cores bizarras porque eu acho divertido. E pega. Mas Uhum. a questão aí de o quanto que se julga o corpo da mulher, né? O corpo do homem também. Não A vamos gente vai chegar lá, tirar o. a gente vai falar desse É, peso para a mulher, tá aqui na pauta. pois é, mas tipo, Importantíssimo. não envelhecer, não demonstrar envelhecimento é muito importante, inclusive para relacionamentos afetivos, para amizades. Isso faz diferença aí. Será que eu não estou velha demais para ir em certos rolês? Será que eu não posso ir a uma festa e dançar até as 5 da manhã? Será que eu não posso ir para um bar beber cerveja com a minha idade? Existe aí também um julgamento de esse corpo que eu tenho. Será que aguento, inclusive, eu beber cerveja até 4 da manhã? Meu corpo não aguenta mais, não. Meu corpo criou alergia à cerveja ruim. Eu tenho que ficar tomando cerveja artesanal porque o meu corpo já recusa, tem critérios contra a cerveja com farelo de arroz. Ficou até Uhum. caro ir no rolê para mim. Não posso mais ir de sandalinha fofinha, porque meus joelhos estão ferrados de tanto que eu usei sapatos errados a vida toda. Então agora só posso ir de tênis cano longo para proteger o tornozelo. Então, existem vários pontos ao longo da vida que eu fui sentindo que eu não posso fazer as mesmas coisas que eu queria fazer antes. Uhum. De ir nas mesmas festas, ir nos mesmos shows, fazer trilha, coisas que eu gosto de fazer. E de repente, opa, não importa muito quanto que eu esteja malhando e esteja cuidando do meu corpo para manter uma certa condição física, mas meu corpo não reage do mesmo jeito. Acontece isso com você também? Acontece. Antes da gravação, eu falei que ia ter uma surpresa para Simone, né? E que vejam vocês, eu jogo basquete. Ou pelo menos tento jogar. Eu tenho 48 anos. E tenho o meu joelho direito com um calcanhar. O joelho direito é o calcanhar de Aquiles, olha que delícia. Tá bom mesmo hoje. Bom, eu tenho o joelho direito muito fragilizado. E eis que, pera aí. Eu hoje acordei, eu tô com um problema, eu tô com uma indicação de cirurgia no menisco. E hoje eu acordei com uma dor lancinante nesta região do joelho, que é a parte de dentro ali. Eu estou usando bengalas. Como eu já operei o joelho, eu tenho bengala em casa. Aí hoje eu fui catar a bengala porque eu não estava conseguindo andar direito. E é isso, olha que maravilha. No dia da gravação do episódio sobre envelhecimento, eu volto a usar uma merda de uma bengala. Maravilhoso. Mas eu também, o meu primeiro fio de cabelo branco veio aos 7 anos de idade. Até meu avô me deu um dinheirinho por causa disso. Mas eu nunca me preocupei ali, obviamente, né, a gente não se preocupa com nada a respeito disso. Mas eu comecei a me preocupar, na verdade, comecei a perceber, respondendo a pergunta original, quando vieram os fios brancos. E vieram em profusão. Não umzinho aos 7 anos, quando eles vieram em profusão. Só que a conta chegou para mim, percepção, a partir dos 40. A
A partir dos 40 alguns. E aí vieram alguns sinais, né? Vieram os óculos de leitura, né? Tem uma questão do homem, muito propriamente do homem, que diz respeito à questão de micção, que realmente é uma loucura. Depois eu vou falar de uma série muito curiosa a respeito disso. Que você tem uma coisa, você não tem mais uma micção contínua, como né, você tinha os 10, 20, 30, isso acontece, tá, gente? Precisamos falar sobre isso. Então, e também, obviamente, uma maior fragilização dos membros. Você vai jogar basquete, no dia seguinte você não ficava cansado daquele jeito. Aliás, você não cansava como você está cansando hoje. Você não mancava como você manca hoje depois de um jogo. Então você tem essa percepção muito clara. Mas isso que você falou, né, Simone, é importante também, que existem algumas, né, de novo, a gente sempre faz um dever de casa, estuda para fazer o podcast, existem algumas classificações que se pode fazer sobre envelhecimento, como, por exemplo, o envelhecimento biológico, né? E aí tem uma separação curiosa, porque, pelo que eu andei lendo, existe uma separação, para alguns estudiosos, do biológico para o mental. Mental, o biológico é tudo menos o mental. E o mental, tudo aquilo, né, você vai sentindo que o raciocínio vai ficando lento, memória, um monte de coisa que você vai esquecendo, vai perdendo, rapidez de raciocínio, né, tudo que for relacionado à atividade cerebral. E existe a óbvia, né, o óbvio envelhecimento cronológico, que aí eu vou, depois da fala da Simone, até botei aqui, cunhei uma expressão que é cronológico social. Porque eu não posso deixar de contar um episódio que aconteceu comigo, a coisa de. Foi na segunda metade de 2024. Eu estava procurando uma. Enfim, gosto de rock, gosto de pop, né, não temos uma oferta tão assim extensa no Rio de Janeiro. Eu estava procurando uma festa, eu vi que tinha uma festa aqui num lugar perto aqui de casa, uma festa de rock. Eu falei, cara, não sei qual é a faixa etária, mas o som me agrada e vai ter dose dupla de gin tônica até 1 da manhã. Vamos embora. Aí lá fui eu, sem sacanagem. Na hora que eu entrei na fila da casa, tinha uma moça e dois rapazes na minha frente. Aliás, chamar de moça e rapaz já denota a idade, né? Já entrega a idade. Mas tinha a moça e dois rapazes na minha frente. A moça não falou isso pra mim, porque ela estava engatada numa conversa com os caras. Mas quando eu entrei na fila, ela estava. Porque eu realmente julgo que tem mais de 25 anos e vem para essa festa. Travei, aos meus 48 anos, eu travei. Ele falou, caceta, que cartão de boas-vindas. Entrei, eu fiquei 40 minutos na festa, porque eu tomei a gin tônica, claro, mas pratiquei o autoetarismo, gente. Isso é muito doido. Também é uma percepção muito curiosa, do tipo, a gente sabe, né, que tem festas e ocasiões e eventos e lugares que vão pessoas mais jovens do que a gente. Mas quando a gente vai para esses lugares, a gente vê na pele e você fica pensando, eu já fui um deles, eu já fui uma delas, e agora eu estou aqui num outro e percebendo, como de certa forma, um ou outro me olhando assim, o que esse cara está fazendo aqui, gente? Você tem uma coisa muito, um fenômeno muito curioso. Mas eu queria levantar uma bola contigo, Simone, que eu acho que é o seguinte: eu acho que quando a gente fala de envelhecimento e a gente fala da percepção de envelhecimento, a gente está falando, eu acho que esse tema assusta tanto e ele incomoda tanto, porque por trás ou à frente dessa percepção existe um momento que é o da real ciência da nossa finitude. É a consciência de que a gente pode acabar. Porque quando a gente tem a idade desse molecada, 10, 15, 20, 25, o mundo é nosso mesmo. A gente acha que a gente pode tudo. Pode tudo mesmo, faz as maiores loucuras, né, abusa de tudo, né, muitos, né, muito imprudentemente transam sem camisinha, porque vai dar com todo mundo, não vai dar para mim. Existe uma questão que a gente tem que a gente é invencível. Nós somos invencíveis. Então, quando você começa a ter o organismo falhando, é um tapa na cara falando assim: você vai acabar um dia. Tem uma música que eu amo, de uma banda que eu gosto muito, chamada Flaming Lips. E tem a frase que é: Do you realize that everyone you know one day will die? Você já pensou que todas as pessoas que você conhece um dia vão morrer? Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso. E hoje, olhando para os amigos, olhando para. Até o Covid mostrou isso. Muita gente perdeu amigos da mesma idade.
Então a gente vai tendo ciência da nossa finitude. Você não acha também que é meio por aí? Essa ciência de que a gente acaba? Sim, mas qual é a qualidade desse acabamento, né? Porque Como? é porque uma coisa é ter a consciência de que um dia isso vai acabar, todo mundo que eu conheço vai morrer, mas e como é que isso vai acontecer? É muito chocante se eu tenho 20 anos e um amigo meu morre. Ou mesmo se o pai de um amigo meu morre. À medida que isso vai passando, olhando as pessoas ao meu redor, da minha idade, também morrendo, isso também traz essa consciência para mim. Primeiro que eu estou ficando sozinha. As pessoas aí, que por mais que nós tentamos, e aí retomando um pouco a pauta anterior, por mais que a gente tente não se isolar na mesma faixa etária, nós acabamos convivendo muito com pessoas da mesma faixa etária do que nós, Uhum, sim. que têm as mesmas questões do que nós. Então, eu agora, uma mulher de 50 anos, ando com pessoas de 40 e pouco, 50, mulheres, eu vou falar sobre as mesmas coisas. Eu vou falar de um climatério, de menopausa, de filhos crescidos, de ninho vazio, existem várias questões do ciclo de vida que eu fico ali convivendo e em algum momento o grande tópico da minha vida vai ser as pessoas ao meu redor vão morrer. Cada vez mais as minhas amizades vão variando. Isso é muito engraçado como a gente tende a se isolar e quase que não lutar contra a ter amizades de outras faixas etárias. Você lembrou aí da festa, né, de jovens? Eu lembrei Uhum, hoje, né, que eu fui para o Pilates hoje cedo e um dos instrutores estava em crise, morrendo, porque estava se sentindo muito velho, que estava chegando aos 20 anos. E aí eu, tipo, mas menino, não acredito. Tipo, você tá começando agora e tal, tá bom. Eu chamo ele de espírito muito antigo. Eu chamo ele, é realmente um rapaz de um espírito muito antigo. Mas eu perguntei lá pra minha outra amiga, e aí, como é que você tá e tal? E tipo, não, amiga, eu já tô chegando aos 30 anos, estou acabada. Quer dizer, essa percepção aí, de alguma forma, parece que a gente percebe o corpo. Cada um de nós percebe o corpo, aí as dificuldades do corpo, como atribui ao envelhecimento. Seja aos 27, seja aos 50, seja aos 80. E é muito engraçado eu fazer pilates, porque o meu ideal ali é as senhorinhas de 88 anos que fazem e me dão no couro. E fazem muito mais repetições, muito mais difíceis do que eu. uhum, Basicamente o dobro da idade. Não é uma questão de condição física. É como eu subjetivamente me vejo nesse momento da minha vida e eu me isolo dizendo: ah, esses são os problemas da mulher de 50 anos. E aí eu coloco todo o meu foco ali e não percebo as possibilidades de ser uma mulher de 50 anos. Tudo que eu posso ainda fazer aos 50 anos. Tudo que uhum, eu posso fazer com pessoas de outras faixas etárias também. uhum. Faz sentido isso para você? Faz, faz. E eu estava aqui pensando, né, na, na relação disso com. Talvez seja só um exercício retórico, talvez seja só palavras aqui. Mas ao mesmo tempo que a gente tem hoje, pelo menos em uma camada da sociedade, pessoas repensando que, cara, existem formas de se rejuvenescer, de se manter jovem, existem formas de envelhecer bem. Uhum. Só que eu, sinceramente, quando eu estava pensando sobre isso, quando estava escrevendo essa parte da pauta, eu fiquei na dúvida exatamente, são palavras, é um jogo de palavras ou não é um jogo de palavras? Porque quando você pensa em manter-se jovem, você pensa em algum nível, entendo eu, não é forçar a barra, mas você simplesmente ligar o foda-se para eu não vou usar a roupa que a sociedade espera que eu use. Eu quero usar essa bermuda. Eu quero fazer um piercing aos 30 anos. Eu quero fazer uma tatuagem aos 40 no pescoço. Entendeu? As pessoas estão não ligar
E aí você pensar em estética, você pensar em estética não só, né, de adorno do corpo, ou estica aqui, puxa aqui, mas pensar em roupa, pensar em, enfim, ouvir música, mas continuar ligado nas músicas que estão acontecendo agora, para não ficar aquela coisa do bom mesmo era da minha época, os sons da minha época, então se procurar se renovar, mas ao mesmo tempo tem essa questão que eu falei, né? Isso também não é envelhecer bem. Envelhecer bem não significa buscar a juventude. Então, isso ficou um pouco cruzado para mim. Eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, Simone. Vou ampliar aqui, não só pela juventude, é buscar um novo. É Hum, não se contentar com o conhecido. É não se tornar conservador nesse sentido. Se uhum. eu estou sempre buscando a novidade, se eu sempre quero experimentar uma comida nova, uma música nova, um artista novo, né? Se eu quero ir frequentar um lugar que eu não frequentava antes, que surgiu agora. E se eu Se quiser eu... dançar na pista dos meio dos jovens? Qual o problema? Isso aí é manter-se jovem, mas mais do que manter-se jovem, manter-se criança. Manter a curiosidade de uma criança, poder brincar. Existe essa capacidade incrível de brincar, de sonhar, e que em algum momento nos contaram de que ser adulto é parar de brincar, é Sermos parar criativos também, né? de ser criativo, é exercer a É, criatividade. é. Na verdade, dentro da minha abordagem, a gente usa a criatividade para tudo. Ser criativo é continuar vivendo nessa vida, descobrindo novas formas, novos recursos, de fazer diferente, para o bem e para o mal, cuidando da saúde ou não. O Uhum. importante é continuar crescendo, continuar Sim. descobrindo formas novas de estar no mundo. Então, por que não brincar? Por que uma mulher de 50 anos não posso brincar? Não posso descobrir um jogo novo? Não vale só videogame, tá? Mas por que eu não posso desenhar? Por que eu não posso aprender, por exemplo, uma atividade nova? Eu Uhum. adoro aquarela. Durante a pandemia, eu comecei a desenhar, fazer aquarela. Eu fiz um curso online, comprei um materialzinho, comecei a praticar. Sem medo de ser algo que eu não tenho a menor capacidade de me tornar profissional um dia, eu nem quero. Mas a possibilidade de experimentar algo novo é algo. Isso aí é precioso para se Uhum. manter-se jovem ou para Uhum. envelhecer bem. Não sei. O Uhum. que você acha? Acho que sim, acho que sim. E eu acho que também, eu não estou, acho não necessariamente é uma discordância de você, discordando de você. Mas quando a gente fala de, não tenho pretensão de, eu acho que também você se renovar é você ter pretensões, sim. Né? A gente tem uma pá de pintores, de escritores. Vou citar um exemplo, Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo começou a ser reconhecida como uma grande escritora que é depois de uma certa idade. Uma tal certa idade que a gente chama, né? Eu não sei exatamente quanto, mas ela não era mais 50, 60 anos. Enfim, eu acho que a gente tem que ter, sim, pretensões. Eu acho que as pretensões nos movem para frente. Eu acho que o conceito nosso de ambição, quando a gente fala a palavra ambição, a gente já pensa em tio Patinhas nadando no cofre e nas moedinhas. Não estamos falando dessa ambição aqui. A gente está falando da ambição de nos repensarmos, de nos reinventarmos, de agregar saberes e técnicas à nossa existência. Então, eu acho que isso é riquíssimo, você ter essas ambições. Eu tenho a ambição um dia de ser seu colega. Eu quero estudar psicologia um dia. Sei que não é agora. Sei que não é agora, mas eu quero. Eu quero, não sei. Eu vou ter, se eu vou tomar aos 60 anos, vou ser pintado pelos jovens, pelos meus veteranos, mas eu quero, porque eu acho sensacional, eu acho riquíssimo. E eu quero continuar, porque a criatividade e essa ambição de querer mais do melhor, de coisas legais mesmo, eu acho que isso também rejuvenesce. Isso rejuvenesce. E dá exemplo, tá? E dá exemplo, que é E tem, importantíssimo. tem algo aqui da nossa geração também, talvez da geração anterior, de que nós estamos vivendo mais. Isso significa que muitos de nós estão se aposentando de uma carreira nesse momento, aos 50, 55, 60 anos, e dispostos, e bem. Então, é muito comum.
muita gente procurar agora fazer uma transição de carreira, de escolher uma nova graduação, escolher uma nova forma de negócio, não somente com o propósito de fazer dinheiro, de complementar a renda, porque previdência, né? Estamos sendo precarizados também nesse sentido, mas Sem no dúvida. sentido de encontrar uma nova forma, porque eu já fiz, já criei meus filhos, eu já tive essa carreira corporativa que seja, né, careta. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso Uhum. investir em algo que seja valoroso para mim, que eu veja valor. Eu posso estudar psicologia, eu posso estudar história, eu posso estudar filosofia, eu posso estudar Uhum. arte, eu posso fazer arte. E aqui a gente não vai parar na Conceição Tavares, Conceição Tavares é ótimo. Conceição Evaristo, São duas incríveis mulheres. Mariana Conceição também te amamos. Nós estamos falando de Conceição Evaristo. Evaristo. Mas Dona Ivone Lara, que teve uma carreira Isso. incrível junto de Isis da Silveira e depois pôde se dedicar ao samba. Foi um lugar aí que ela conquistou E depois, obteve né? reconhecimento. Clementina de Exatamente. Jesus também obteve reconhecimento como cantora, depois de certa idade também, depois de uma idade avançada. Clementina de Isso, Jesus. Bom, exatamente. Então, nós podemos aí brincar com as possibilidades de o que que é possível para mim agora? Eu já cumpri uma série de responsabilidades, por que não fazer algo que me satisfaça? Por que que eu não vou tendo a plena consciência de que meu tempo está nessa terra, está acabando? O que que eu vou fazer com esse tempo? Talvez eu não consiga correr uma maratona. Se bem que você citou Drauzio, Drauzio Varela começou a correr também depois de 50 anos. uhum, E coleciona maratonas concluídas pelo mundo. Então, talvez o meu corpo não permita que eu corra uma maratona, uhum, mas talvez permita que eu aperfeiçoe minha aquarela, que eu aperfeiçoe minha escrita, que eu faça algo que eu contribua com o mundo de uma outra forma. ou que você não corra a maratona, que são 42 quilômetros. Tem uma questão com maratona que eu acho que o ser humano não foi feito para correr 42 quilômetros. Mas tudo bem, tem gente que corre, tem gente que gosta, respeito muito. Mas se você quiser estar lá, treinar para tal, tem um desenho que eu amo, que eu vejo com meu filho, chamado Clarencio, que é do Cartoon Network. E tem um episódio do Clarencio que o padrasto dele, que é um homem completamente sedentário, resolve correr uma maratona. E o Clarencio vira o treinador dele, né? Ele fica treinando coisa e tal. O cara, no dia da. E treinou, aí tem aquela cena tipo Rock Balboa, sabe? Que o cara vai treinando, 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 treinando. Aí no dia da corrida, tá ele lá com o Clarencio fez uma camisa desenhada para ele, que não era uma camisa dessa antitranspirante, não era essa camisa super poderosa de uma empresa de material esportivo. E aí tá lá ele na hora da largada, e ele é o único cara, como é uma maratona, todo mundo larga em pé. Não é uma prova de velocidade. Mas ele larga agachado e, cara, ele vai correr só 3 milhas, né? Que lá os americanos pensam em milhas. Ele corre só 3 milhas. Aí quando o carro da mãe do Clarence e o Clarence chegam junto, pô, não dele é Xadão. Pô, Xadão, e aí, você tá cansado? Pode desistir. Ele, não, eu vou continuar. Ele falou, então vamos continuar junto. Eles saltam, eles continuam tudo andando. Então, a experiência de você viver aquilo ali, seja completando a prova, seja caminhando, eu acho que tem uma coisa na maratona que é de se. Aliás, pode estar em qualquer dessas atividades que você falou, que é de você se desafiar. E, de novo, não é se desafiar no sentido beligerante do termo. É se desafiar no sentido de se propor uma coisa nova e a inquietação, a autoprovocação de que você consegue. E conseguir não é cruzar a linha de chegada, necessariamente. Conseguir é você botar uma roupa, você correr 3 milhas. Você conseguiu. Quem vai dizer para você que você não conseguiu? Não deixa, porque você conseguiu. Acho que é muito por aí, né? Agora, voltando para o lado dark side, vamos falar. Eu queria falar de dois assuntos que eu quero entender como eles se misturam. Como é que a gente consegue entender eles se misturando? Que são crise da meia-idade e pressão social.
que acontece? Minha visão da coisa, depois eu quero passar para você dar a sua contribuição aqui. Até porque a crise de meia-idade, a pressão social, como a gente falou mais atrás, como tudo nesse mundo, é muito mais cruel com a mulher. Aquela história, o homem grisalho, galã, gatão, Richard Gere. Agora, a mulher grisalha sofre preconceito, tem que pintar, por causa do mercado de trabalho não aceita, piriri, pororó. Então, sobre meia-idade, a minha percepção é a seguinte: a meia-idade é um termo que meio que se alterou na minha leitura. Antigamente era uma questão muito pessoal, que era aquela coisa que ficava muito clichê, né? Muito estereotipado e muito cheio de preconceitos, vamos admitir. Ele é lá, papai comprou uma moto. Ele é lá, papai aprendeu, tá aprendendo surf. Papai, sabe, era tudo meio que você não pode andar de moto, você não pode aprender a surfar essa idade. Mas e era uma coisa pessoal, mas ainda assim era uma questão pessoal. Agora, de certa forma, eu vejo conectada com a pressão social de, se por um lado você tem a questão pessoal mais aliviada em algum nível, porque hoje em dia se aceita melhor que a gente comece coisas novas depois de uma idade, ao mesmo tempo existe uma pressão social que exatamente diz o contrário, né? Põe-se no seu lugar, olha lá, até porque você tem a ascensão de um monte de coisa, aí você pensa, minha cabeça vai assim, você fica pensando nos procedimentos estéticos, que você tem de novo, pressão social para você se manter bonito, se manter, sobretudo quem né, que aparece de certa forma diante de uma câmera, né? Mas ao mesmo tempo é isso, é uma pressão social, mas não deixa de ser, como origem, uma questão particular. Mas eu vejo sim migrando do particular para o social essa questão da crise de meia-idade. Com esse nome, crise de meia-idade. O que você acha? Mas aí que tá, como é que a gente vai definir uma crise de meia-idade? É um comportamento ou é algo que é subjetivo? Eu Hum, compreendo que o meu corpo está sofrendo algumas alterações. É um grande momento que eu falo, meu corpo não tolera certos comportamentos como que eu tinha antes. Eu preciso fazer de outras formas, eu preciso encontrar outras formas de me satisfazer e aceitar, inclusive, que as coisas não vão ser as mesmas. Porque quando eu falo de mulher, é o fim da idade reprodutiva feminina, né? Das mulheres, das pessoas que têm útero, ovários, aham, os hormônios começam a decair e, inclusive, alguns começam a pirar. Então, existe aí uma grande oscilação de humor relacionado não ao climatério e à menopausa, que também é algo que estamos começando a falar agora, uhum, de fato, né, de perder o medo de poder falar que as mulheres estão saindo da fase reprodutiva para entrar numa outra fase produtiva, de uma outra forma, que sexualmente, biológica, inclusive. sexualmente, inclusive, Inclusive. porque aí o interessante é que a gente possa verificar aqui é como é que essa pessoa que sente essa flutuação hormonal, como é que ela vai reagir a isso, seja emocionalmente, seja socialmente, seja o que é esperado dela. Porque de repente é algo que seja alguma coisa que eu posso ouvir. Eu que estou no climatério, né? E passei por, né? É uma Uhum. montanha-russa, climatério. Então eu chego assim: "Ah, Simone, você tá diferente. Você não era assim. O que você quer dizer com isso? Eu tenho que ser a mesma pessoa? O meu corpo não é. O meu corpo aí tá com taxas, as minhas taxas hormonais estão flutuando aí mais do que a taxa do dólar quando mexe no Banco Central, nos juros, me deixa, sabe? A questão é Nós como somos, é que eu tem essa sei. questão, nós somos conservadores, né? Em algum nível existe esse conservadorismo de que Sim, eu tenho que ser a mesma pessoa sempre, é, né? Tipo, ah, me conheceu aos 20, casou comigo aos 30, aos 50 eu tenho que ser a mesma mulher. Não serei. Aos 60, não serei. Porque o meu corpo muda, a minha relação com o mundo muda. E eu preciso estar consciente disso, não só integrada com o meu corpo,
com as minhas expectativas integradas com esse corpo, inclusive para cuidar de procurar profissionais que possam me ajudar com isso, É para que muito eu tenha doido, alguma né? qualidade de vida, mas que não que esse mundo, né, essas próteses, esses hormônios sintéticos, isso me ajude a ter qualidade de vida, mas não necessariamente me faça atender uma expectativa que nem é minha. Uhum, Tipo, o que que é meu? Qual é o meu desejo? Talvez meu desejo só seja ter uma boa vida, viver bem. Talvez não seja ser a mesma pessoa estável para as outras pessoas. uhum. E aí esse viver bem se manifesta de formas diferentes em diferentes fases da vida. Exatamente. E aqui você falou algo que eu vou discordar de você, mas se para as mulheres é cruel, para os homens também. Porque o corpo do homem também envelhece. A gente não fala muito pouco de andropausa. Para alguns homens, isso é muito pesado, isso é muito difícil. O corpo não vai reagir do mesmo jeito, há flutuações hormonais. E aí, o que que a pessoa faz? Eu acho que caiu muito a história. Aqui é um grande chutômetro meu, sem nenhuma fonte científica. Mas eu acho Instituto que Vozes da Minha Cabeça. vozes da minha cabeça. Mas eu acho que mudou um pouco, socialmente falando, sobre esse homem que compra uma moto, que compra um carro. Isso Uhum, desapareceu um pouco na medida que surgiram medicações como Viagra. O que que você acha uhum. disso? Porque eu acho que manter aí uma posição sexualmente ativa, tanto para mulheres quanto para homens, isso ajuda a, a, a se posicionar no mundo diferente. Se eu me sinto segura sexualmente, eu vou para o mundo de uma forma diferente. Talvez eu não precise tanto de tantos procedimentos estéticos. Talvez eu não precise de tantas roupas bonitas. Talvez eu não precise pintar o meu cabelo. Eu acho que Porque homens. é uma fonte diferente de dopamina, de endorfina, né? Porque a gente procura, são motivações extrínsecas e realizações extrínsecas. Eu acho que o sexo, o bom sexo, é uma realização intrínseca, né? Aquela coisa que a gente brinca, a pele tá boa, e tá mesmo, não é uma brincadeira, é verdade, É, tudo melhora. O humor, a pele, né, a disposição, tudo melhora com um bom sexo. Ao passo que essas coisas que vêm de fora, esses adereços que a gente vai conectando a gente, essas cirurgias, esses procedimentos, muitas vezes eles têm, né, para não falar, generalizar aqui, mas muitas vezes eles têm uma duração curta na nossa percepção de bem-estar. uhum, Como é que a gente vai sanar essa falta? Mais um, e mais um, e mais um. estímulo. É, é. Inclusive, eu vou recomendar para os homens, né, pegar o gancho, uma série muito boa, Netflix, eu acho. Vou botar depois. Tá sempre quando a gente fala, os produtos culturais que nós falamos aqui, a gente coloca no descritivo do episódio. É uma série chamada O Método Kominsky, que é estrelado pelo Michael Douglas. É muito legal porque fala exatamente de um homem dos seus 60 anos, começando a dar todos esses ruins que dão no homem, e ele nessa luta, né, para se manter sexualmente ativo, para se manter culturalmente relevante, porque ele é um professor de teatro, de arte, e que ele também acha que está no ocaso da vida profissional dele. É uma série muito legal, e eu recomendo para todo mundo, mas sobretudo para os homens de minha idade, os homens que ouvem o Leve Desespero, corram atrás de Método Kominsky. Tá? Agora, uma coisa que eu estava vendo aqui é o seguinte, né, sobre pressão social, é que a gente fica admirando o outro e por algum motivo a gente não permite que o que a gente admira no outro a gente traga para si. E aí, não foi por acaso eu estar de camisa de David Bowie. Eu escolho sempre, tá? Eu escolhi a do Milton Nascimento no episódio passado para dar uma porrada no Grammy, e agora trouxe o David Bowie por quê? Porque o David Bowie, uma morte muito prematura, ele se recusou a seguir uma linearidade cronológica em sua manifestação artística. O David Bowie, se vocês não conhecem ou não gostam, procurem conhecer não apenas pela qualidade do trabalho dele, como pela pluralidade de manifestações dele. Ele fez cinema, ele era um multi-instrumentista, um compositor sensacional, mas, acima de tudo, um performer.
O David Bowie é difícil separar ele do figurino, ele da música, ele é tudo aquilo. Ele é um conjunto de coisas que fizeram ele ser o David Bowie. E ele teve várias fases ao longo de sua vida artística, várias manifestações artísticas, vários personagens que ele criou, que nada mais são do que reinvenções e, de certa forma, no meu entendimento, coisas que nós podemos, mesmo sendo artistas profissionais ou não sendo artistas profissionais, seguir como inspiração. Então, hoje o David Bowie estava uma coisa mais soturna, mais introspectiva, amanhã ele estava mais glam, completamente colorido, né, maquiado, esfuziante, e depois ele ficava mais, né, de outro jeito, uma coisa mais formal, mais Mauricinho, para daqui a pouco estar na fase Let's Dance, que era uma coisa mais new wave. E assim ele foi assim até o fim da vida. Até o último trabalho dele, que é o Black Star, que é um disco que tem alguns vídeos, e que ele, de novo, ele já estava, enfim, tratando o câncer, já sabia que não tinha mais jeito, né, a situação dele, ele morreu de câncer. E ele começou, ainda assim, naquele momento da vida dele, se manifestando artisticamente, se propondo a ser diferente. Não é uma forçação de barra. Mas o problema é que eu vejo que muitas pessoas queriam fazer diferente, muitas coisas. Queriam se propor. Ah, eu quero ser agora um pintor, para mim. Eu quero ser agora, eu quero aprender a cozinhar. Eu vejo esse tal de Rodrigo Hilbert, eu vejo essa tal de Nigella, sei lá. Eu quero fazer isso, cara. Vai e faz. Porque a gente está cansado, acho que a gente está aqui, a juventude gosta de falar, tem uma expressão chamada YOLO, que é You Only Live Once, né? Você só vive uma vez. A gente está sabendo disso, né? Cara, o que a gente está fazendo quanto a isso? Né? Quais são os pudores que nós temos? Quais são os pudores? Quais são os freios sociais? Quais são os freios cronológicos? Eu não estou mais na idade de. Você está na idade de tudo. Você está vivo. Você está aqui. Então vai e faz, cara. Acho que a gente tem que aprender com essa galera, sabe? A ter menos, pensar menos cronologicamente e pensar mais para os lados. O David Bowie não era para frente só, ele era para os lados. Ele andava para frente por andar pelos lados. Não é melhor nem pior, apenas diferente, como diria, né, o slogan do meu amado Acadêmicos do Salgueiro. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Isso é do cacete, cara. Você ser diferente, você se propor isso, para mim, é Que incrível. existe essa crença compartilhada de ciclo de vida, que é um modo engessado, né, que muda de geração a geração, mas é um modo engessado de ver o desenvolvimento de cada um. Uhum, Então, até os 18 anos você vai estudar, né? Aí você vai encontrar uma pessoa para você, você vai namorar, você vai noivar, você vai casar, você vai procriar, você vai criar seus filhos, né? Nesse tempo não pode mexer na sua carreira, não tem que manter o máximo de estabilidade. E aí, quando seus filhos saírem da sua vida, você se aposenta e vai cuidar dos netos. E aí você existe essa falsa correlação com a biologia que é cultural. Nós uhum, criamos essa forma aí corretinha, caretinha de nos envolvermos com a vida. Onde a gente fala que somente entre os 18 aos 24 a gente pode se apaixonar. Depois disso, não. Nunca mais olhe para o lado. Nunca mais faça sexo com outra pessoa, né? Faça sexo para a procriação. Ainda bem que a gente está mexendo nisso, está mexendo devagarinho nessas possibilidades. O próprio divórcio, a lei de divórcio, a possibilidade de ter vários parceiros ao longo da vida, uhum. ter Tem uma coisa, vários relacionamentos. tem uma coisa que eu acho muito bonita, que são pessoas, vou citar um exemplo maravilhoso aqui, que todos amamos, que é a Laerte. A Laerte, uma mulher trans, se descobriu mulher há um tempo, né? Era um homem tido como heterossexual, teve relações heterossexuais, tem filhos biológicos, mas em dado momento, ele falou, cara, eu estou mentindo para mim. Eu sou uma mulher. E hoje é essa mulher empoderadíssima, né? Que ela é, fora o artista fenomenal que ela é, mas essa mulher empoderada e que é uma porta-voz não apenas desse movimento, como também o movimento da idade. É uma mulher que se descobriu mulher depois de 60. Eu não sei quantos anos a Lerte tinha, mas acho que por aí.
Mas também, em outro nível, né, para não falar do exemplo da Laerte, que é, para mim, fora da curva e sensacional, e que bom e que pena. Por enquanto é que bom que é fora da curva. Que pena se for o único durante décadas. Que seja mais e mais, né, que mais e mais pessoas possam seguir o movimento dela, se assim se descobrirem. Mas o que eu vou falar é pessoas, homens, mulheres, se descobrindo, não, se revelando gays e lésbicas aos 50 e 60 para os filhos, para a família. Por quê? Porque eles reprimiam isso porque não era isso que a sociedade esperava deles. Essa questão da reprodução, você precisa se reproduzir como um homem, né? Que é inclusive uma coisa que esbarra até, aqui sem digressões, na questão da adoção, o preconceito contra a adoção. Porque se você você está adotando por quê? Porque você não é capaz de fazer teu filho? Existe uma questão nessa questão da adoção, mas eu não quero falar disso agora, não. Né? Quem sabe no programa futuro. Mas existe sim uma pressão que o homem se reproduza da forma heterossexual, que a mulher se reproduza da forma heterossexual, e que, né, isso aí implica em você se manifestar como tal. E aí o cara chega, cara, meus filhos já estão criados, já tenho neto, quer saber? Eu não devo mais nada a ninguém. Eu vou falar, finalmente eu vou poder falar, eu sou gay. Uma mulher falando, eu sou lésbica. E sendo aceito, tendo aceitação dos filhos, tendo aceitação dos netos. Isso é sensacional esse movimento. Muitas vezes, mano. Mas aí que tá. É porque você está colocando um ponto que é: talvez eu não deva nada a ninguém. Será que em algum momento eu devo alguma coisa a Não, alguém? eu estou falando tudo do status quo. É, Eu estou falando do pensamento vigente segundo o senso exatamente. comum. Senso comum. Eu, sendo essa mulher de 50 anos, eu não devo nada a ninguém. Eu pago as minhas contas, né? Isso aí. Isso aí. Meu corpo é meu. Ninguém Isso possui aí. meu corpo. Por Isso aí. mais que nesta sociedade que é machista, o corpo da mulher seja ainda visto como propriedade de homens, Alheia, é, de alheia, homens. né? Então, o corpo da mulher tem que ser vigiado. Vigiado e mantido dentro da casa, mantido sob controle. Mas é aí que tá. Senão é puta. Senão não É, serve, né? É é, outra coisa. Não dá, não é. se dá o respeito. Então, é interessante que nós possamos sim quebrar cada uma dessas correntes que nos amarram a crenças que são apenas Dogmas. dogmas, sem nenhum Dogmáticos, é. fundamento, sem nenhuma possibilidade aí de entender que cada um de nós pode escolher o seu caminho e que seja um caminho Uhum. diverso. E que quando encontra um novo, encontra uma outra possibilidade, eu imagino quantas pessoas aqui que nos escutam, que se sentem inspiradas pela história da Laerte, o quanto que refletiram, puderam olhar para a própria vida e dizer, ok, o que está me prendendo aqui que não é meu? O que foi alguma coisa que alguém me disse e que eu estou seguindo aqui, sendo infeliz, sendo uma pessoa, sendo uma persona diante desse mundo, mas querendo viver a vida de outra forma. Então, é interessante que haja essa investigação do próprio desejo, da onde os Uhum. desejos se apontam, independente de idade. Porque o desejo, por exemplo, sexual, o desejo afetivo, eu vou ter independente da idade. Eu vou ter minha Uhum. vida. E é que eu vou, assim, eu vou colocar asterisco, eu vou dizer da vida adulta. Porque em 2025 ainda é difícil falar sobre sexualidade infantil, é outra treta, não vamos entrar nisso. Não podemos, não podemos. Então vamos botar. Fez 18 anos, teu corpo é seu. Vá, segundo a lei, teu corpo é seu, vá. E viva. E seja essa pessoa nesse mundo. Não fique preso, né, a essa possibilidade. Quando você fala de adoção, tem isso também. Muitas mulheres chegam a um determinado momento, né, tipo, não optaram por ser mães, mas se descobriram aí na possibilidade de ser mães e são. E aí a ciência ajuda por métodos, por outros métodos conceptivos, qualquer coisa, DJ. DJ, ou pela adoção.
Cláudia Raia Uhum. mesmo, né? Foi mãe novamente aos 54, 55 É, anos. é. Isso, independente, cara, hoje nós precisamos quebrar essa ideia do biológico, porque Uhum. nada no meu corpo é mais natural. Eu tomo remedinho para compensar a tireoide. Eu tomo remedinho para não ter filhos. Eu tomo remedinho para não ter dor de cabeça. No futuro, talvez eu tenha ali uma prótesezinha para ajudar no joelho, para ajudar no quadril. Nada no Uhum. meu corpo é natural. Então vamos parar de pensar só no biológico também, né? E desvincular Certíssimo. ciclos de vida com isso. Certíssimo. Mas você levantou o gancho para o assunto, o final da nossa pauta aqui. Que em algum momento vai chegar a velhice e velhice. Uhum. Que, cara, eu não estou mais dando conta de mim sozinho. Eu não estou mais, eu estou me reconhecendo como uma pessoa dependente de outras pessoas e de muitas coisas, sejam remédios, sejam suportes físicos, não estou mais por minha conta, né? A gente tem pensado sobre envelhecer o suficiente? Você, Simone, você já pensa, já projeta como é que vai ser a sua velhice real, velhice, velhice mesmo? Toda a saudade do mundo com isso. É que é? Eu sou ansiosa, né? É que falhou aqui o microfone, não sei se Eu, falhou para eles, mas para mim falhou. eu sou ansiosa. Então eu olho para o meu futuro e diz, como é que eu vou? É o famoso, eu tenho o que é suficiente para limpar a minha própria bunda? É assim que eu quero envelhecer. Aham. Então, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou evitar o máximo possível a perda de massa muscular, eu vou continuar aprendendo coisas, cuidando do meu cognitivo. Eu continuo, preciso ter minhas amizades. Relações sociais são fatores, são essenciais para manter a saúde no envelhecimento após 70, 80 anos. Existem uma série de fatores que trazem mais qualidade de vida. Isso começa desde sempre. Uhum. Se você for ver qualquer entrevista com geriatras, eles vão dizer que é muito bom quando alguém nos seus 20 anos chega no consultório para dizer como é que o que eu faço hoje para envelhecer com qualidade. Uhum. E aí eles vão dizer as mesmas coisas. Atividade física, não só aeróbica, mas também de força. Isso está ganhando muito peso nos últimos anos, inclusive. Sim, sim, sim. Ter boa escolaridade. Saiu uma notícia essa semana sobre uma pesquisa sobre idosos afetados por demência no Brasil. A principal causa, o fator de risco no Brasil, infelizmente, é falta de escolaridade, que leva a é, um baixo exercício cognitivo através da leitura, da conversa, da troca. Sem falar Então, no psicológico, né? Na agressão à autoestima, que a pessoa é afetada em sua exatamente, autoestima também. exatamente. Então, para evitar, por exemplo, o quadro demencial, não é suquinho de maçã, não, gente. É ter amigos, é ler, é ter conversas, é se manter ativo. Isso sim, quando não tem uma causa, claro, genética por trás, É ou uma doença qualquer. neurodegenerativa, né? Exatamente. Mas existe um declínio cognitivo que a gente faz muito pouco para evitar hoje. E a população está envelhecendo. Nós todos nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde. Então, o que é possível fazer isso? Cuidar desse corpo. Isso significa também cuidar de psicologicamente, fazer terapia, fazer atividade física, ir ao cinema, ir ao teatro, ter amigos, frequentar bloquinho de carnaval. E assim vai. É fazer tudo o que se faz na vida, mas por algum motivo se para de fazer, porque eu estou ocupado demais com boleto para pagar. Não se preocupa, boleto tem todo mês. Louça na pia tem toda manhã. É sair um pouco dessa visão do dia a dia e pensar no longo prazo. O que eu estou fazendo pela Simone de 80 anos? Faz sentido para ti? Faz sentido, mas eu quero, vamos tentar cobrir aqui tudo. Eu acho que você, na parte macro,
menos pragmática, mas super pragmática ao mesmo tempo, cobriu um lado da questão. Eu acho que tem outro, eu vou pensar de um jeito mais pragmático, que não é melhor nem pior, é apenas diferente e acho que complementar. Eu já falei para vocês em outros episódios, eu tenho um filho. Eu me preocupo muito com a questão de filhos, isso vai ser tema de programa também. Filhos que se tornam pais dos pais. Em breve, um episódio de Leve Desespero só para falar disso. Mas, já adiantando, eu não quero isso daí na minha vida. Quando eu falo, eu já falei isso pro meu filho. Quando eu tiver já, né, titubeando aí na vida, eu quero ser internado num lugar. Isso foi o meu primeiro pensamento, já mudou, tá? Mas o primeiro pensamento era, eu falava isso para ele. Eu quero ser internado numa clínica, ou eu quero ter um, sabe, cuidador e eu quero que você me visite, mas eu quero que você me visite, não que você pare sua vida para cuidar de mim. Então, Dia dos Pais, eu quero que você marque lá um pontinho, me leva para almoçar. De Natal, meu aniversário, aniversário dos, se ele quiser ter filhos, dos meus netos, seu aniversário, e é isso. Eu pensava isso. Hoje em dia, o que eu hoje em dia penso vai excluir o que eu falei agora. Mas eu acho muito bonito, e eu e Simone já conversamos sobre isso, tá? Eu acho muito bonita uma iniciativa que a gente tem visto algumas pessoas fazerem dentro das suas condições, que é a comunidade de amigos. Amigos que compram um terreno, que não é, obviamente, nos centros, né, onde tudo é muito caro, o metro quadrado é exorbitante, mas, sei lá, numa cidade de interior, e que eles montam suas casinhas, se tornam vizinhos dentro de uma mesma propriedade, plantam ali, vivem uma vida que não precisa, não estou falando de uma vida de nababo, não estou falando de uma vida cheia de, sabe, pias de pica de prata, de ouro, não é nada disso. É só uma vida em comunidade. E uma comunidade escolhida por você, que é a comunidade das pessoas que amam você e que você ama. Então, eu acho um jeito tão bonito e tão legal de fazer isso tudo que você falou, de você manter as suas relações, de você manter-se estimulado, um estimulando o outro a fazer uma coisa diferente. E olha lá o fulano, agora está plantando hortaliça. E olha o ciclano fazendo tai chi chuan. Eu acho isso demais. Eu acho isso uma possibilidade muito legal e é uma coisa que eu projeto para o meu futuro. Eu quero, vocês que são meus amigos, que estão vendo este podcast, estão ouvindo este podcast, bora conversar sobre isso. Porque realmente, eu não estou de sacanagem, eu tenho essa intenção. Eu tenho essa intenção Eu, de fazer isso no futuro. eu acho isso importante porque vai contra essa tendência individualista de colocar dentro da família nuclear a responsabilidade de cuidar daqueles que não têm tanta capacidade assim de cuidar de si Isso, mesmos. isso, E isso sobrecarrega. Então, eu vejo muito no cuidado de mulheres a partir de 60, 70 anos que precisam cuidar dos homens, que precisam cuidar da saúde dos homens. Dar a mão para o homem, para o marido, para levar na consulta, e na outra mão está um pacote de exames. Pelo amor, não estamos mais em 1950. A mulher não é mais responsável pela saúde de todo mundo da família, seja física ou emocional. vou endossar o que você está falando aqui, mas com cuidado, que as pessoas não. Ah, não posso cuidar da minha mãe, do pai. Não é isso que a Simone está falando. A Simone está Que eu falando é estou que você. falando? A responsabilidade toda nas tuas costas. Você tem que Exatamente. dividir. E uma coisa legal é o seguinte: a gente vive falando, né, sobre crianças que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. É bonito e é real. Mas Uhum. também é preciso de uma aldeia para cuidar de um idoso, gente. Sim, Não é isso? exatamente. Porque senão fica sobrecarregado. Então, sempre é muito comum também. É a filha que vai cuidar dos pais. Né? O filho desaparece, porque o filho tem esposa, tem marido, tem trabalho, tem outras coisas. Mas é a filha que fica responsável por cuidar dos pais. Por que que Uhum, isso acontece ainda? Por que que uhum, nós colocamos esse peso em cima da família? Por que que nós não podemos compartilhar isso? Inclusive, compartilhar essa responsabilidade com o Estado, verificar possibilidades de centros-dia do idoso, né? Comunidades construídas. O governo da Paraíba tinha um condomínio, formas de condomínio para a terceira idade, formas de universidade para a terceira idade, quer dizer, formas comunitárias onde ninguém fica sobrecarregado.
Não é a esposa, não é a filha. Ninguém fica sobrecarregado com o cuidado dos outros. Porque o fato é, por mais que eu cuide hoje do meu corpo, para eu chegar bem aos 80, aos 90 anos, talvez eu não consiga fazer tudo. Talvez eu consiga que alguém me dê a mão, precise me dar a mão para me levar Uhum. até um médico, para uma Sim, consulta. sim. E poder aceitar ajuda, poder aceitar compartilhar a ajuda, né? Pedir Uhum. apoio que seja de pessoal ou profissional. Se eu precisar ser internada, me interne. Mas é claro que eu vou querer manter a minha autonomia o máximo que eu puder. Em E algum aí eu nível. vou exatamente verificar aí, caso a caso, o quanto de autonomia se Eu não tem. consigo mais tomar banho sozinho, mas a minha bunda eu limpo, não é isso? Por aí. É isso, é você entender e negociar consigo, né? E essa coisa de você não de você trazer a comunidade, eu acho bonita também, porque são iguais. E acho que você se despe um pouco de um orgulho natural que você sente de estar dando trabalho ou de ser um estorvo, né? Parecia aquele episódio da família dinossauro que depois de uma certa idade é jogar para a vovó no penhasco. Você se sente um vovô que a família tá Sim. louca para jogar no penhasco. Quando você está com iguais, amigos com que você está envelhecendo, é um cuidando do outro mesmo. Se dá a mão. Por que que o idoso não pode É, dar a mão para o outro quando possível? sim. Possível, possível. E sempre equilibrar, estar entre iguais e estar entre diferentes. Estou lembrando também de outras possibilidades eu acho que é Legal. nos Países Baixos que existe um programa também de as creches ficam junto dos lares para a terceira idade, dos centros-dia. Então, tanto das crianças ficam junto com as pessoas mais velhas e cada um cuida do outro. E tem Bonito. essa Legal. troca. É o contato com o novo, é isso que traz saúde. Essa fala, acho que é ideal para a gente encerrar este assunto, que já está com o quê? Uma hora e alguma coisa. Né? Independência, vivacidade, criatividade e autocuidado, Uhum. autocarinho e respeito com o que você deseja, com o que você é, e entender um pouco também das suas limitações, o que não é vergonha para ninguém e não deve ser vergonha para ninguém. É isso? É isso. Eu aqui com minha bengala nas minhas mãos. Te pergunto, Mara, Simone, é, Simone, o que te livrou de um leve desespero nesta semana que passou? eu Você deu está a falhando. louca, Vai de novo aí que falhou. eu dei a louca, eu fui para São Paulo Uh, e estava tendo uma feirinha na Galeria Metrópole, feirinha Jardim Secreto, e eu adoro uma olha, feirinha. Eu tenho paixão. Então, eu aproveitei para visitar a lojinha da editora Sob Influência, que fica na Galeria Metrópole. Eu voltei com vários livros, eu comecei a ler o Para Além da Biopolítica, adoro livros revolucionários. E eu me encantei com a aquarela de uma artista chamada Elisa Vogel, vou botar o Instagram dela. Não sei se dá para ver direitinho. Eu ah, que amo linda. aquarelas. E tem uma Vocês só coisa estão que me ouvindo? apaixona. Vão ver no YouTube que está muito bonita. Muito Exatamente, bonita. eu amo aquarelas. A gente vai botar aí também. Eu comprei duas reproduções dessa aquarela e também dessa acrílica também. Mostra aqui mais Então, pertinho, não. Mostra mais pertinho. Não tem preconceito com essa, não. A outra você mostra. coração Ah, de olha aí. bananeira. Então, Olha, eu acho importante que a gente possa valorizar também e consumir arte. isso. E visita as feiras, e visita os artistas, compre, vê, sabe? Não fica no Instagram só vendo meme, não, gente. Você siga os artistas, siga uma gente maluca aí, traga alguma coisa diferente para sua vida. Boa, boa. Boa. E aí? E o que te salvou, Carlos? O que me salvou, na verdade, é o seguinte: eu leio vários livros ao mesmo tempo. Eu sou um maluco nesse sentido. Eu comecei a ler recentemente um livro muito interessante de uma roteirista chamada Nelson Covell. O nome de livros é Só as Partes Engraçadas. É muito interessante porque você tem uma visão ali da mulher no mercado de trabalho de roteiro, né? Mais uma vez, uma mulher incrível, brilhante, que foi achando o espaço dela na raça e no talento e muito divertida, né? Ela foi roteirista dos Simpsons, ela fez aquela a Sabrina Feiticeira, aquele programa tinha, aquela série tinha, e de uma
de uma prosa, é delicioso ler a Nell Scovell. E aí isso me salvou, porque é um momento de alívio, porque eu leio, também estudo política, então os romances e esses livros um pouco mais leves me dão um alíviozinho em todo esse desespero que a gente carrega em torno da gente. É isso aí. É isso. Partiu? Partiu, partiu, Então, gente. lembrando, olha, assinem, compartilhem, vamos quebrar o algoritmo, vamos levar a Isso. palavra do Leve Desespero para os amigos, dê 5 estrelas no seu tocador de podcast favorito, Yeah. marca o sininho, se inscreva, manda e-mail para a gente, né? Isso. Eu Crie esqueci suas aqui de falar isso no resenhas. começo, a minha memória falhando. Eu esqueci de falar isso no começo. Mas Ah, memória. eu vou pegar esse cacuete. Mas é isso que a Simone falou, viu? Se você quiser escrever e-mail, pode escrever e-mail. Um dia alguém vai escrever um e-mail testando a gente e eu vou ficar muito feliz. Você... Podcast levedesespero@gmail.com, que eu sou desses do e-mail ainda também, tá? É, a gente é Fico velho. feliz com a minha caixa. Daqui a pouco a gente arranja uma caixa postal também para receber umas cartinhas, que tal? Opa! Total, moderninho do show da Xuxa, meu sonho. Aquela forrada de carta, mergulhar na piscina de carta. Piscina de carta deve ser mais legal que piscina de bolinha. Que piscina de bolinha é legal pra cacete. Mas piscina Eu de carta adoro. deve ser muito maneiro, né? Você tá de cara, aqui, ó, que quero ver? Tocantins, aqui, olha aqui, pô, Passo Fundo, deve ser legal pra cacete. Escrevam, tá? Procurem Escrevam. a gente, que a gente tá aqui pra vocês. E eu obrigada pelo carinho que a gente recebeu até agora também. Muitos, Muito muitos bom. carinhos e cada vez mais gente seguindo, assinando. É aos pouquinhos, mas a gente não tem pressa, né? Para onde a gente vai, a infinidade nos espera. Partiu? Partiu! Cuidem-se. Beijo grande, Beijo, gente. gente. Tchau, Até. tchau. Valeu.